Você falou sobre extrema-direita, né, com a eleição de Trump aí podendo se fortalecer. A gente teve agora o Chega lá em Portugal, alçando várias cadeiras no parlamento, quadriplicou o número, assim. Saiu como grande vencedor desse processo eleitoral, eu acho, quero te ouvir sobre isso. E há uma dificuldade de formação de governo ali, né, porque o partido ali de centro-direita que ganhou não tem maioria na Câmara e não poderia, inclusive, governar. Enfim, qual a situação de Portugal nesse momento e em relação à extrema-direita também? É uma situação complicada, porque a gente tem a extrema-direita, ela vem crescendo em toda a Europa, né? É importante a gente deixar isso claro, né? É uma característica da Espanha, da Itália. A gente tem tido um crescimento e um fortalecimento da extrema-direita e é um movimento internacional integrado. Ele não é dissociado, ele não é um movimento de cada país. Então, tanto que elas têm a mesma bandeira que tinha na década de 20 e 30. No caso do Chega, é um movimento que remete a Salazar. Eles são saudosistas da ditadura de Salazar. Muito parecido com o Vox na Espanha, que é saudosista à ditadura do Franco. Então, eles são saudosistas àquelas ditaduras que levaram o mundo ao colapso na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o Chega, ele foi o grande vitorioso, isso é um fato, mas há um movimento interessante nesse processo eleitoral que pareceu muito com o movimento da Espanha. Quando as pessoas começaram a perceber, né, mesmo as pessoas que iam votar na direita, que o Chega poderia ganhar, né, como aconteceu no Vox, as pessoas migraram um pouco dos seus votos para a direita tradicional. A diferença entre, né, o Partido Socialista e a direita tradicional foi de 1%. Né? Eles conseguiram, se não me engano, 79 cadeiras, à direita, e o Partido Socialista 77. O problema é que o Partido Socialista perdeu 43 cadeiras. Então ele foi o grande derrotado. Mas é uma perda pontual, porque aconteceu lá em Portugal, mesmo que aconteceu com o Brasil em 2018, 2017, com a perseguição política do grande líder da esquerda lá em Portugal. E aí depois foi um mal-entendido, mas aí nesse mal-entendido você já tinha tido a saída da liderança, né? E aí a gente já tinha do Antônio e a gente já tinha um problema que você começa a ter um descrédito sobre aquele grupo político. E aí, consequentemente, isso abala o processo eleitoral. Mas o Chega, ele é um sintoma muito grave do que está acontecendo na Europa, que está acontecendo no mundo, que é um crescimento de uma extrema-direita que não reconhece direitos iguais, direitos civis, conceitos de liberdade, eles realmente são contra qualquer coisa assim. Então, é para ficar muito atento. A composição de governo, nessa situação, ela é muito complexa. Porque o que acontece? A AD, ela prometeu que não iria compor com Chega. Por isso que ela teve uma migração de votos. As pessoas que estavam insatisfeitas com o Partido Socialista, até pelo escândalo judicial, ao invés de irem para o Chega, migraram para o centro-direita. Então, uma das grandes promessas é nós não vamos compor com a extrema-direita. Inclusive, ontem foi falado de novo isso, que não iria compor com a extrema-direita. Só que se ele não compor com a extrema-direita, ele vai precisar da boa vontade do Partido Socialista, que já avisou que vai para a oposição. Então, se não tiver uma composição efetiva no parlamento lá, vai ter novas eleições. Então, assim, é uma vitória, mas não é, porque ninguém ganhou nesse processo. Né? O Chega cresceu. A gente tem que lembrar que a extrema-direita ela é muito performática, né? Então, eles estão comemorando muito, mas existem alguns aspectos... alguns detalhes técnicos ali que vai ser como vai governar, porque se a direita compor com a extrema-direita, ela perde, mas para isso ela também vai ter que compor provavelmente com a esquerda, e aí a esquerda talvez não queira, até porque para se lançar como oposição, para se desfazer de qualquer mácula que o processo judicial criou e atrapalha, inclusive, o desenvolvimento dos novos quadros. Mas ela perdeu muito, mas ela quase ganhou. É isso que é interessante, né? Ela perdeu muito voto, esse voto migrou para a direita, centro-direita, mas ela quase ganhou, porque foi diferença de 1%. Então, por exemplo, se todos os votos internacionais que vão ser contabilizados pelo Correio fossem para a esquerda ganhava, que são 4 cadeiras que vão ser decididas pelo Correio. Então, foi, mas assim, não foi uma perda, mas não foi tão catastrófica como a gente achou que poderia ter sido. Aliás, você fala sobre esse saudosismo do voto, né? Nos remete a um eleitorado mais velho, que seja saudoso. Mas parece que tem uma juventude grande que acabou votando na extrema-direita, como acontece, inclusive, em vários locais onde a extrema-direita alça o poder, né?
Sim, inclusive aqui. O que acontece é que essa nova extrema-direita, ela vem de discurso antissistema. O antissistema, lá na década de 70, 80, era aquela pessoa que questionava a estrutura de uma organização estatal. Ela não queria desfazer o Estado, ela questionava como o Estado era organizado. O que acontece nesse antissistema é que eles são contra o Estado moderno. Isso eles falam abertamente. A nova extrema-direita ela é contra o Estado moderno. Ela precisa destruir tudo que foi conquistado a partir da Revolução Francesa, a partir lá do contrato social que diz que todo mundo tinha direitos civis e trouxe a perspectiva de igualdade e liberdade, para trazer um Estado anti-igualitário e sem liberdade. Eles são contra a perspectiva de igualdade. Eles são contra a perspectiva de liberdade para todos. E para isso eles precisam destruir o Estado. Mas eles não falam isso para o jovem. Eles falam para o jovem que o Estado está ruim, que o sistema é corrupto e que ele não está conseguindo se desenvolver bem por causa disso. Porque a extrema-direita ela sempre cresce quando há uma crise do sistema capitalista. E quando há uma crise do sistema capitalista, o jovem é o primeiro que perde. Porque ele não consegue estudar, ele não consegue um emprego, ele começa a não acreditar nas instituições. Então, eles pegam emocionalmente esse jovem, e a gente percebeu isso muito forte na Argentina, porque todas as classes sociais, os jovens votaram no Milei, eles pegam esse jovem e jogam esse jovem, esse discurso antissistema, mas não é o antissistema verde da década de 70 ou o antissistema, né, dos anos 80 contra ditaduras. É um antissistema que prega o fim do Estado como a gente conhece. Então ele não tem nenhuma apresentação de uma construção, ele é destruição total. Então você tem um jovem que está num nível de alienação muito grande. Os grupos progressistas precisam acordar para tentar trazer esse jovem de novo, e a gente não está falando trazer ideologicamente para uma esquerda, para um centro-esquerda, a gente está falando para perfis humanistas, né? A gente precisa trazer esse jovem com uma perspectiva humanista, uma perspectiva da importância dos direitos civis, dos direitos políticos, da liberdade para todo. Então é nesse caos que eles pegam esse jovem emocionalmente. A internet ajuda muito, porque a internet tem bolhas, então você não tem diálogo, você não tem desconstrução, e o jovem compra o discurso antissistema achando que ele está sendo revolucionário, quando na verdade ele está ajudando a destruir o Estado que ele vive, inclusive a sua estrutura de vida, né? Então a gente observa esse padrão. A gente viu isso em Portugal, a gente viu isso na Espanha, a gente vê isso no Brasil, a gente viu na Argentina e a gente está vendo nos Estados Unidos muito forte também. É claro que a extrema-direita ela se adapta às demandas locais. Então, se você tem uma região muito religiosa, ela vai se adaptar a isso. Se você tem uma região onde você tem perspectivas bélicas, belicistas, ela vai se adaptar. A gente percebe que ela não está conseguindo crescer em alguns países muito forte, que ela cresce, mas ela não tem crescido tão forte em alguns países que são os nórdicos, né, como a gente chama. Mas esses países têm sistemas educacionais muito fortes, fundados no humanismo. Então, quando se percebe que há um crescimento dessas linhas, se reforça essa perspectiva humanista. Então, são lugares onde tem uma estrutura social, educacional, onde o ser humano é o foco. Em lugares onde a estrutura acaba não sendo o ser humano, o indivíduo, né, o ser social como foco, a extrema-direita está se aproveitando desse colapso e está crescendo. E é muito difícil brigar contra ela, porque ela domina ferramentas que os outros não dominam. Ela domina comunicação, ela mapeia a questão dos jovens, ela faz um trabalho, na verdade, que a gente chama de psicológico, psicográficos, onde, na verdade, ela tem o perfil psicológico, a personalidade do eleitor. Então, não é mais um trabalho ideológico, é um trabalho de dominação psicológica com o discurso antissistema. É bem mais problemático que a gente tem hoje em dia.